Esse circuito, ele é monofásico ou ele é bifásico? E eu vou te dizer que tudo depende do seu ponto de vista. Eu vou explicar por quê. Esse disjuntor, ele é monopolar, ou seja, ele tem um polo só. Então, se eu olhei no padrão e tem uma fase e um neutro, eu sei que o sistema ele é monofásico, um só. Agora, esse disjuntor, ele é bipolar, ou seja, ele tem dois polos. Então, se eu olhei no padrão e tem duas fases e um neutro, logicamente, o circuito seria bifásico. Porém, a própria norma NBR 5410, ela já fala sobre o sistema monofásico de 3 fios e o sistema bifásico de 3 fios. E o monofásico de 3 fios não é fase, neutro e terra, é fase, fase e neutro. E o bifásico de 3 fios também fase, fase e neutro. E essa diferença é simplesmente pelo sistema de fornecimento da concessionária. O mais tradicional da concessionária é o transformador receber 3 fases e sair 3 fases em baixa tensão. E aí a concessionária ela pode te entregar uma fase e o neutro, 2 fases e o neutro, ou 3 fases e o neutro. O sistema de uma fase neutro monofásico, 2 fases e neutro bifásico e 3 fases e neutro trifásico. E essas fases elas estão defasadas em 120 graus entre elas. Porém, muito comum em áreas rurais, mas até mesmo também em áreas urbanas, existem os transformadores monofásicos, também chamados de MRT, onde entra uma única fase e outro polo ligado ao terra. Só que nesses transformadores você vai ver sair 3 fios, 2 fases e o neutro saindo do meio da bobina. Porém, essas 2 fases que saem do sistema MRT, apesar de elas manterem a mesma tensão, por exemplo, 220 volts entre elas, pois estão em polaridades inversas com 180 graus, elas estão na mesma fase de entrada do MRT. E aí você só vai conseguir pegar essa diferença de uma fase do sistema trifásico para esse do MRT somente com um osciloscópio. Então, para a concessionária, que você vai ver facilmente um documento, você vai ver que está marcado num sistema monofásico, mas foi fornecido 2 fases e o neutro. Então, o fato de ser monofásico a 3 fios ou bifásico a 3 fios, basicamente o que muda é para a concessionária. Para você, eletricista, olhando o padrão, viu 2 fases em neutro, ou vir um quadro disjuntor, 2 fases em neutro, é bifásico, não vai fazer diferença alguma. E sem o osciloscópio, inclusive, você não consegue nem conseguir enxergar essa diferença. E para os equipamentos também não vai fazer diferença alguma, a instalação é a mesma. Muda apenas a nomenclatura para a concessionária, circuito monofásico a 3 fios ou bifásico a 3 fios. E aí, você já sabia dessa? Ficou mais alguma dúvida? Comenta aqui, não esqueça de seguir a gente para mais.